Oi, crianças, vamos lá, tá? No mesmo esqueminha, vocês vão colocar lá em cima, tá certo? Terceira unidade, tá? A gente começa agora com um assunto que eu acho super, hiper, mega, ultra legal, que é a escravidão, tá? No caso, o fim da escravidão. A gente não vai falar da escravidão em si, e sim sobre o final dela, tá bem? Então a gente começa hoje o vídeo falando, eu creio que vocês não vão ter dificuldade nenhuma, tá? Até mesmo porque se tiver dificuldade, é a treva, tá? Vamos lá, tá? A gente começa hoje fazendo assim uma pequena, vamos dizer, cronologia, sabe? O que é cronologia? Não sabe. Cronologia é quando a gente vai falando dos anos, né? Do que aconteceu nesse período aí, só que utilizando os anos, tá? Então, vê bem, a gente começa, né, relembrando as aulas passadas antes das provas que a gente fez. Então, lembrados que eu falei aqui, né, que a Inglaterra, ela começou a Revolução Industrial, né, e por ela ter começado a Revolução Industrial lá no século 18, né? O que é que vai acontecer? Ela vai precisar de mercado consumidor. O que seria mercado consumidor? Pessoas para comprar, tá bem? Então, quanto mais pessoas tivessem para comprar, né? No caso, recebessem o salário, para a Inglaterra seria melhor. Então, isso vai facilitar, tá certo? A libertação dos escravos, né? Por quê? Porque o escravo iria trabalhar, ele iria receber o salário, e aí aquele salário que aquela pessoa, no caso, né, o patrão estivesse colocando para ela, pagando a ela pela força de trabalho, retornaria, né, para o comércio. Né? Isso então é um ciclo, né? Vamos dizer assim. Eu espero que vocês tenham entendido isso aí desde a aula passada para poder a gente continuar o assunto aqui, não tenha tido dúvida, né? Então, de todo jeito, tá? O patrão me paga o salário, né? Vamos recapitular isso aí. O patrão me paga o salário, eu recebo aquele salário, mas praticamente a gente não fica com o salário, porque tem um monte de coisa para pagar, tá? Então, a gente recebe, mas ao mesmo tempo a gente fica sem. Pode perguntar aí a papai e a mamãe, ou seja, de todo jeito, né? Aquele dinheiro ou mais volta pro patrão. Né? Por quê? Porque, me diga assim, quem é que ganha mais, o patrão ou o funcionário? Claro, lógico, é evidente que o patrão, dependendo se ele também fizer a propaganda dele lá. Então, quanto mais ele vender, melhor, porque ele vai pagar o funcionário, mas vai sobrar dinheiro para ele. Deu para entender direitinho? Então, vamos continuar aqui, tá? A gente começa hoje pelo ano, tá, de 1850 até 1888, tá? Século XIX. Então, tudo vai começar entre essa época aí, 1850 e 1888. Por que 1888, professora? Grava esta data aqui, tá? É uma coisa que todo mundo se esquece. Em 1888 ocorreu o quê? A libertação dos escravos. Tá? 13 de maio de 1888. Né? Em 1889, a gente vai ter, tá, o que? A saída da monarquia, a gente deixa de ter o imperador e passa a ter a república, a gente passa a votar para presidente. Então, imagina direitinho, foi o século da mudança, tá? Mas, vamos deixar claro aqui, vamos focar, tá? No que é de interesse, que é o fim do tráfico de escravos, tá? Do tráfico negreiro. Então, entre 1850, feito eu estava falando, e 1888, tá? Vão aí o quê? Quase 40 anos. A gente vai ter, tá certo? A extinção da escravidão. Agora, essa extinção, ou seja, esse fim, ele vai ser lento e gradual, tá? Por que lento e gradual? Porque imagine direitinho, eu já tinha também comentado aqui com vocês que se eu fosse escravo, quer dizer, dono de escravo, né? Isso, se eu fosse dono de escravo, quanto mais eu pudesse, tá, adiar, prolongar esse fim dessa escravidão, para mim seria melhor. Por quê? Porque eu dependo do escravo para tudo. Eu dependo do escravo para cozinhar, para me dar banho, para pegar minha roupa, para vestir minha roupa, para levantar o guarda-chuva, tá certo? Para não levar sol, para me abanar, né? Então, o senhor, tá? A família dele necessitava demais do escravo.
Então, quanto mais ele pudesse prolongar para ele, seria melhor, tá certo? Então, é por isso que 40 anos ainda foi pouco, vamos dizer assim, tá bem? Só que vai chegar uma época que eles não vão conseguir mais sustentar essa escravidão, né? Então, vamos lá. Vê bem, ela vai ser lenta e gradual justamente por causa, tá, desses empecilhos criados pelos senhores de escravos. E também, esses senhores de escravos, eles vão fazer o quê? Eles vão criar leis, tá? Vão buscar leis para ir adiando esse fim, tá bem? Né? Porque ele não podia simplesmente chegar assim e dizer, não, eu não quero que o escravo seja liberto porque eu preciso dele. Não, ele vai ter que criar leis, porque as leis elas vão, né, prolongando, né? E a gente sabe que a maioria das leis elas favorecem a quem? A quem tem grana, tá? Na maioria das vezes não. Vamos dizer que 99,9%, tá? 1%, 0,000 é para os pobres, tá bem? Então vamos lá. Vê só, a partir de 1888, tá? Esses ex-escravos aqui, ó, eles vão ter que aprender, tá? A viver, né? Porque, querendo ou não, eles passaram muito tempo, né? Vieram de lá, vê só, a gente desde 1530 que a gente tem o sistema de escravidão, né? Para 1888, então vai para mais de 2 séculos aí de escravidão. Então esses escravos, eles não sabiam fazer mais nada além de cuidar dos senhores, além de viver, tá certo? Sobre castigos, né? Sobre penas duras. Então eles aí, a partir de 1888, eles vão começar a vender, tá certo? Sua força de trabalho, né? Vamos deixar bem claro aqui que para vender a força de trabalho, vamos dizer, entre eu, tá certo? E um filho de uma pessoa branca, né? Ou um filho de uma pessoa branca com um negro, que é o mestiço, né? Ele já vai ser considerado, vamos dizer assim, uma pessoa um pouquinho maior do que o escravo. Então, se eu tiver que empregar um mestiço e um escravo, eu vou empregar, tá? Mas eu vou pagar melhor o mestiço do que o escravo, né? Então é por isso que eu botei aqui, ó. Eles vão vender a força de trabalho no mercado, mas só que em condições desiguais, né? O negro sempre vai levar desvantagem pela cor, tá? E principalmente por não saber ler e nem escrever, né? Porque eles estavam lá na fazenda, o trabalho deles era fazer o quê? Era cuidar de casa, tá certo? Cuidar da família do Senhor e não sabiam ler nem escrever, tá certo? Vamos deixar bem claro isso aqui. Então isso aí já era uma desvantagem muito grande, tá bem? Então vê só, a gente começa o fim, tá certo, da escravidão no ano de 1810, tá? Bem antes daquilo ali. Que a gente tem que primeiro entender o que é que chegou, tá? Ali em 1850. Então, tudo começa em 1810. Quando o quê? Quando a Inglaterra, né? Lá no início dessa aula aqui eu tava falando disso. Quando a Inglaterra começa a pressionar, tá? O Brasil a libertar os escravos. Por quê? Porque ela precisava expandir mercado consumidor, né? Mas tinha por que o Brasil? Porque o Brasil, nessa época, era um dos únicos países, tá, que ainda não tinha libertado seus escravos e nem que cogitava. Então já tinha países, como por exemplo a Argentina aqui, né, como outros e outros países aqui da América do Sul que já tinha libertado seus escravos, né? Então a gente, a mão de Portugal, por causa da economia, da cultura de Portugal, ainda mantinha a escravidão. E isso, ó, foi se prolongando, a gente já sabe por quê, tá? Porque necessitava para fazer tudo para eles. Então, vamos lá, tá? Em 1810, ela estava pressionando, porque precisava de quê? Mercado consumidor. Em 1845, a Inglaterra pensa assim, eu já dei, tá certo, de 1810 até agora, tá? Foram aí já alguns anos, né? Mais de 30 anos, eu vou pressionar agora. Então, ela faz o quê? Ela vota, tá certo? Ou seja, o governo inglês, né? O parlamento inglês, vota a lei Bill Arbidin, tá? O que seria essa lei? Grava essa lei na cabeça, Bill Arbidin. Ela se chama assim porque a pessoa que determinou, tá, essa lei era Bill Arbidin. Então, essa lei, ela determina o quê? Que toda pessoa, tá certo, que fosse encontrada, né, em navio traficando
traficando escravo, seria a marinha da Inglaterra poderia prender, tá? Poderia prender e mandar para prisão, tá? E os escravos voltariam lá para o seu continente, né? Para a sua antiga casa. Então, para o escravo era legal, tá? Porque a gente sabe que eles eram raptados e trazidos para aqui para o Brasil, né? Para serem vendidos. E adeus família. Então, essa lei para o escravo favorecia. Mas aí a gente sabe também que o traficante de escravo, ele é muito astuto, né? Então, era muito raro serem pegos, certo? Então, o tráfico continuou existindo, tá? Então, em 1850, 5 anos depois, a Inglaterra, tá, faz o quê? Determina a chamada Lei Eusébio de Queiroz. E aí proíbe definitivamente o tráfico de escravo, tá? Quem fosse pego não seria apenas mais o navio, tá? Seria sim a pessoa, né? Se a pessoa fosse pega traficando, ela seria, tá certo, presa e ainda teria severas penas, como por exemplo, tá? O enforcamento. Tá bem? Então, mesmo assim, ainda continuou existindo o tráfico, tá, de escravos, como por exemplo, aqui, né, a gente tem em Pernambuco chamado Porto de Galinhas, né, que recebe esse nome não era porque eram mandadas galinhas, trazidas galinhas de outros lugares para cá. Eram por quê? Porque os navios vinham, quando os navios iam ser fiscalizados pela Inglaterra, tá? Por causa da lei Bill-Arbit, então a Inglaterra tinha essa obrigação de fiscalizar todos os navios que passavam. Então, quando ia ser fiscalizado, o que acontecia? Chegava e dizia assim, não é escravo não, são galinhas que estão ali embaixo. Né? Então, quando chegava no porto, né, aqui era chamado, os escravos eram chamados de galinhas, né? Chegaram as galinhas para não dar na cara de que eram escravos que estavam sendo trazidos, né? Lembrando também que esses navios negreiros, como eles eram chamados, eles vinham com o suporte de escravo acima, né? Porque eles podiam carregar até 1.200 pessoas, né? Então, o que acontecia? Como se sabia, né? Os traficantes sabiam que muitos deles morriam em viagens por causa dos maus tratos, né? Porque eles vinham acorrentados, vinham sem comer, né? Quando chegava no mercado, né? no porto, no caso, para poder ser vendido, é que eles iam dar comida, né? Iam lavar, passar um molho para ficar brilhantes, né? Para poder enganar, passar uma maquiagem para poder ser vendido. Aí, tá, que eles podiam comer, mas dentro dos navios eles sofriam bastante, então morriam muito. Então, por exemplo, morria numa quantidade de 200 escravos, né? Então, eu podia trazer até 1.200, o que é que os traficantes faziam? Botavam 1.600, né? Porque aí, o que morresse, o que ficasse já era lucro, tá certo? Então, vinha muita gente. Lembrando também que essas viagens, elas eram longas, né? Aproximadamente entre 1 a 2 meses, dependendo do local. Então, vinha do continente africano para aqui para o Brasil, essa viagem demorava muito. Então, imagine todo mundo no porão, com cocô, com xixi, imagina direitinho, com muito rato. Ave Maria, devia ser a treva, mas vamos lá. Tá, então, a lei, tá, vamos recapitular, 1845, a lei, tá, Bill-Arbit, que proibia, né, que a Inglaterra teria a obrigação de fiscalizar todos os navios, porque não podia ser mais traficado, né? Continuou existindo o tráfico de escravo. Então, em 1850 constituída, né, a chamada Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe definitivamente o tráfico de escravo, mas que isso não ocorre, né? Então, a Inglaterra ficava responsabilizada de fiscalizar os navios, né? E aí, o traficante que fosse pego sofreria penas severas, né? Severas penas, como, por exemplo, o enforcamento, né? E aí a gente vai entrar mais um pouquinho, 20 anos depois a gente vai para a década de 1870 e 1880, tá? A gente tem aí 10 anos que aqui no Brasil começa a aparecer, a surgir as chamadas campanhas abolicionistas. O que quer dizer isso? Tá? São pessoas
que não são a favor da escravidão, tá? Que é a favor da libertação do escravo, né? Porque eram considerados pessoas de sangue, né? Pessoas irmãs, né? E aí começam uns, tá certo, a arriscar sua própria vida para libertar os escravos e outros, tá, para às vezes juntar dinheiro para pagar a carta de alforria, que seria o quê? Seria um documento de libertação daquele escravo. Então muitos deles pagavam, tá, a libertação daquele escravo ali e outros arriscavam a vida invadindo fazenda e libertando os escravos, como o grupo dos Caifases, tá, que eram chamados assim. A gente já vai falar deles. Então começa a crescer aqui no Brasil a campanha abolicionista. E isso, tá certo, com o empenho de quem? Do Oeste Paulista. Eita, tia, a gente já ouviu falar nisso já, tá? Na aula passada, a gente falou sobre o Oeste Paulista. O Oeste Paulista, ele foi, tá? Era da região de São Paulo e ele já utilizava, né? Ele já libertava o escravo, já não utilizava mais o escravo e já utilizava no lugar daquele escravo para trabalhar o imigrante, né? O escravo que trabalhava no Oeste Paulista recebia o salário igual ao imigrante, né? Então, ele não admitia essa questão da escravidão, do negro sendo escravo, né? Então, aí ele começa já a botar na cabeça das pessoas, né? E a crescer com essa ideia de campanha abolicionista. Vê só, os outros fatores que vão favorecer, tá, a chegar ao fim da escravidão vão ser esses aqui, ó. Junto com, tá certo, o pessoal do Oeste Paulista, a gente vai ter o Exército Brasileiro, né? Então, o Exército, ele termina ganhando, né, na Guerra do Paraguai. Então, quando houve o fim da Guerra do Paraguai, as pessoas, né, principalmente os fazendeiros, começaram a pedir a libertação dos escravos. Por quê? Porque os escravos, eles não sumiram. Eles foram fiéis e senhores, né? Porque agora também vamos deixar bem claro aqui que eles foram fiéis, por quê? Porque os senhores de escravo, eles eram bonzinhos para eles, tá? Então, eles ficaram até o final da guerra, né, a favor dos seus senhores. E aí, como prêmio, os senhores forneceram a libertação. Então, o Exército Brasileiro, tá, ele fez o quê? Ele determinou que a partir dali, daquele momento, ele não ia mais atrás de escravo fugitivo, tá? Então ele não iria mais caçar, a palavra certa era caçar, tá? Era como se o negro fosse um animal. Então ele não iria mais fazer isso, tá? Então ele determina, não vou mais. Então o posicionamento do Exército Brasileiro, a gente já sabe que a pressão internacional da Inglaterra foi um dos posicionamentos, né? Em 1871, ó, aqui, né, por causa da campanha abolicionista, né, impulsionada pelo Oeste Paulista, vai surgir, tá, aqui no Brasil a chamada Lei do Ventre Livre, né, ou o nome verdadeiro dela é Lei do Rio Branco, tá, que ela vai ser organizada pelos senhores de escravo, tá, para prolongar. Por quê? Porque eles veem que a campanha abolicionista tá crescendo demais. Então eles fazem, não, vou fazer o quê? Eu vou criar um meio, vamos criar a lei, tá certo, do ventre livre. O que queria dizer isso? Queria dizer que todo escravo, tá certo, filhote, que tivesse na barriga da mãe e que tivesse para nascer depois do ano de 1871, tá? Depois do ano de 1871, estaria livre. Mas o senhor de escravo tinha a obrigação de ficar com ele, de alimentar ele, tá certo, até os 8 anos. Tá certo? O que acontecia? Como, tá certo, depois dos 8 anos, aquele senhor não tinha mais obrigação nenhuma, ele entrava em um acordo com o governo. Então, ele ficava com aquele menino que estava com 8 anos até 21 anos, tá? Dando emprego, né? Emprego com a metade do salário e dando alimentação e dando casa. Ó, vê só. Tu tem 9 anos, tu vai dizer pro senhor de escravo assim, não, eu não quero ficar aqui não, eu quero minha carta de alforria. Vai? Não vai, tá certo? Então, tu já tá acostumado ali, tu vai ficar até 21. Quando tu tiver com 21, tu vai mais pra onde? Não vai pra canto nenhum, a não ser que tu seja rebelde, tá? Mas tu não sabe ler, tu não sabe escrever, tá certo? Tu vai pra rua, morar na rua, ficar dormindo na chuva, não vai, tá? Então, isso era uma estratégia, tá, que o senhor de escravo criou, mas que não funcionou para o escravo, funcionou para o senhor de escravo,
tá? Se por um acaso o menino com 21 anos quisesse sair, tá certo? Ir-se embora, tá? Quem é que ia perder? Tá? Era o senhor de escravo? Não, porque o governo pagava ao senhor de escravo, tá? Uma indenização, tá certo? Pelo tempo que ele ficou com aquele escravo. Vê só, tá? Então, essa lei aqui surgiu só para adiar um tiquinho, tá? Em 1880 é a lei, é a vez, tá certo? Da fundação da Sociedade Brasileira contra a Escravidão no Rio de Janeiro, tá? Isso aqui foi criado por causa disso aqui. A campanha abolicionista existia, mas não existia uma sociedade, não existia um conjunto de pessoas, tá, em pró da libertação dos escravos, né? Então, quem é que vai, tá, se organizar nessa sociedade? Vão ser 3 pessoas, tá? Essa sociedade brasileira, ela surge no Rio de Janeiro, mas aí ela vai se espalhar por outros estados, principalmente nos estados da região norte e nordeste, tá? Sob o comando de quem? De Castro Alves, Joaquim Nabuco, tá? Que é o nome da faculdade, né? E José do Patrocínio, tá certo? Eles eram abolicionistas, certo? Se você quiser procurar a história deles lá, eu de preferência adoro Castro Alves. E por falar nisso, ele morre muito cedo, ele morre aos 23 anos de idade, tá? Com tuberculose, tá? Para você ver como eram as coisas. Então, em 1884, a gente tem, por causa da campanha abolicionista, por causa da Sociedade Brasileira contra a Escravidão no Rio de Janeiro, tá? A pressão, né? Os estados começam a libertar os escravos. Então, aqui no Brasil, o primeiro estado que faz a libertação dos escravos, né? Que determina a libertação de todos os seus escravos é o Ceará, tá? Depois do Ceará, a gente vai ter o Rio Grande do Sul e o Amazonas. Então, a gente até 1884, minha gente, todos os países já tinham sido libertos. Então até 1884, a gente só tem 3 estados que tornam, tá, os escravos totalmente libertos. Os outros vão demorar um tiquinho ainda, tá bem? Em 1885, a gente vai ter, para prolongar mais um pouquinho, né, a chamada Lei do Sexagenário, que o nome verdadeiro dela é Lei Saraiva Cotegipe, tá bem? Grava esse nomezinho aí que é meio complicado, tá? A Lei do Sexagenário, ela tem a ver, tá? Não tem a ver com sexo, ela tem a ver, sexagenário tá representando o número 60. Então, queria dizer o quê? Que os escravos com mais de 60 anos estariam livres. Agora, eis a questão, qual a dificuldade que eu vou encontrar aí? Você não encontrava escravo com 60 anos. Era muito difícil, tá? Muito difícil. Por quê? Porque eles morriam antes de completar 60 anos, porque a vida de escravo era muito dura. Então, um escravo não chegava, tá certo? Não chegava, era muito raro chegar aos 50 anos, aquele que trabalhava na lida, tá? Então, eles morriam antes. Os escravos que trabalhavam dentro da casa grande, sim, esses chegavam aos 60, aos 65 anos, aos 70 anos, tá certo? Mas com muita dificuldade e com muita doença. Então, a Lei Saraiva Cotegipe, a Lei de Sexagenário foi bom para quem? Para o senhor de escravo, que não tinha mais a obrigação de ficar com aquele senhor, tá certo? Com aquela pessoa velha, com aquela pessoa doente na sua fazenda. Então, eles também não tinham aquele amor, né, por aquela pessoa que cuidou da família, que cuidou dos filhos, e aí mandava pra rua mesmo. Aí você pensa direitinho, né? Aquela pessoa já estava idosa, já estava doente, ela ia fazer mais o que da vida, tá bem? Aí começam a surgir as primeiras favelas, tá? Mas aí é um assunto para a próxima aula, tá? A gente vai ter aqui, ó, entre 1880 e 1884, a gente vai dar o destaque para um quilombo, tá certo? O chamado Quilombo do Jabaquara. Ele foi fundado em 1882, tá? Por um senhor que tinha muito dinheiro, tá? Ele era a favor dos escravos, né? Era um senhor de escravo bom, que libertou todos os seus escravos quando começou a existir a campanha abolicionista. E aí ele chamou, né, todas as pessoas, vamos dizer assim, todas as pessoas que ele libertava de libertos de Antônio Bento.
Então, o Quilombo do Jabaquara, ele pegava, vamos dizer assim, todos os escravos que precisavam de ajuda dele. Ele formou um quilombo, né? E aí reuniu, para vocês terem ideia, mais de 10 mil pessoas libertas, tá? Os escravos dele mesmo, ele saiu libertando tudinho. E ali formou o Quilombo do Jabaquara, que era na cidade de Santos, em São Paulo. E aí ele também formou um grupo de caifazes. O que eram os caifazes? Eram pessoas que se juntavam com os ex-escravos, tá? Que era um grupo armado, vamos deixar bem claro, né? Armado, que treinavam, principalmente que utilizavam a capoeira para chegar em outras fazendas e assim libertar os seus amigos, né? Os seus companheiros de escravidão, tá? Então, grava aí, pode voltar até aqui no finalzinho, tá? Em 1882, isso que eu tô falando aí com suas próprias palavras, tá? Quilombo do Jabaquara. Pra gente terminar, a gente tem o ano, tá certo? De 1888, né? No dia 13 de maio de 1888, é assinada a Lei Áurea, tá certo? A Lei Áurea, que é a lei definitiva da libertação dos escravos. Ela foi assinada pela princesa Isabel. Agora, muita gente pensa que a princesa Isabel assinou essa lei, né, porque adorava os escravos. Não é não, tá, gente? Não vai pensando nisso não. É por pura política. Até mesmo porque ela se sentiu pressionada pela Inglaterra e a Inglaterra teve que pagar ao Brasil uma indenização, né? Então a Inglaterra fez, não, eu pago a indenização pela libertação dos escravos, você liberta, eu lhe dou uma boa grana, em compensação você pensa assim, eita tia, será que a Inglaterra ia perder? Foi muito dinheiro assim que a Inglaterra perdeu? Ela perdeu, tá? Mas em compensação ela recuperou bem mais após a libertação dos escravos por causa do mercado consumidor, tá bem? Então, quem tiver dúvida me procure, que eu acho que não vai ter. Até a próxima aula e cheiro no olho de vocês.